aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Record of Ragnarok, ou melhor, Shumatsu no Valkyrie, que por sinal tava parado aí os vídeos da terceira parte, né, da terceira temporada que eu iniciei, só que tranquei, né, não consegui aí trazer mais, mas finalmente a gente vai ter esse conteúdo e vou trazer vários vídeos ainda essa semana, tá certo? Já tô produzindo de amanhã e depois de amanhã também, então vai ter bastante conteúdo pra vocês. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de começar essa narração, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas, inclusive o mais importante deles, Baki. Se você gosta do conteúdo de Baki, aqui tem bastante, tá certo? Então vou deixar um card aqui em cima para poder você estar acessando, beleza? Mas enfim, como vocês bem sabem, no episódio anterior começou a luta entre o imperador chinês, o maior deles, e no caso o rei do submundo, o Hades. E o negócio tá bem tenso, começou hard pra caramba, loucura, pancadaria, e simplesmente a gente sabe que os caras estão se encarando e já estão querendo se matar o mais rápido possível. E pelo que dá a entender, a luta vai ser bem intensa. E aí que se é dito, Shi-Yo, um ser que apareceu em diversas formas, através de mitos e registros da antiga China. E se era dito sobre No Shanhai Xin, clássico das montanhas e mares. Ele é um monstro com cabeça de touro, 4 olhos e 6 braços. E no Shuriji, contos de coisas estranhas. Ele é um deus da batalha, com a cabeça de bronze e testa de ferro, que consome metal e pedra. Enquanto isso, para as pessoas de fora e do entorno do estado de Qi, ele era reverenciado como um deus da guerra, ou Beli, que inventou as 5 ferramentas da guerra: a besta, a espada, a alabarda, a lança e a armadura. Mas esta é realmente a verdade? Não. Onde será visto várias pessoas reunidas em frente a uma grande rocha. E ali será dito: na China, reis não se tornam reis. A eles é permitido serem reis. Onde ali estava um poderoso Deus, um monstro, uma entidade, olhando para eles. E eles olhavam para eles, e quando se era dito pelo deus demônio Shi-Ryo, como escrito no Shiji, Memórias de um Grande Historiador, no dia 26 da era Shi Huang, 220 a.C., o rei de Qin veio com a ideia de unificar toda a China. A partir daí, ele embarcou em uma viagem real para o leste, durante a qual ele subiu o Monte Tai sozinho, realizando o rito apropriado a somente aqueles monarcas que receberam o mandato dos céus, o rito Fen Yi Xuan, e prestou homenagens a Shi-Yo, o deus Beli. Mas que tipo de cerimônia era o rito de Fen Yi Xuan? E o que aconteceu no topo do Monte Tai? O único que sabia da verdade era Qin Shi Huang, e somente ele. O segredo estava guardado por aquele homem. Muita coisa aconteceu ali, só que os humanos jamais souberam. E voltando para aquele momento, se é visto enormes caveiras, vários corpos ao redor daquele deus, aquele deus demônio. E ali estavam pessoas sendo devoradas. Ele estava comendo corpos e jogando ali aqueles pedaços e ossos ao redor. E o deus dizia: finalmente você veio. Então, você é o rei de Qin? Aquele que acabou com a guerra dos 6 estados? Onde será revelado Shi-Yo, deus demônio. E o deus demônio dizia: muito jovem, não é? O Huang olhava para ele e abria um sorriso. E o deus dizia: sua coragem é admirável. Todos os reis antes de você tremiam só de me ver. Mas não importa. Ofereça 10.000 de seu povo e ajoelhe-se perante mim, e eu permitirei que governe como imperador, o rei entre os reis. Logo em seguida, o Huang ficava furioso, e ali ele dizia para o demônio: então um sacrifício, eu já cuidei disso. E o deus dizia: que espertinho. E Huang jogava um corpo que estava enfaixado. E logo quando Deus pegava, segurava, olhava, dizia: qual o significado disso? Este boneco de argila? Huang começava a pegar a areia do chão e dizendo: o solo de Qin é bem delicioso, coma até seu coração
se encher. O demônio olhava, mordia aquele corpo e dizia: nojento. Jogava no chão e logo começava a falar para o humano. Então, pequeno, ainda se recusa a enxergar, né? Sem minha aprovação divina, você jamais controlará a China. Como todos eles até agora submeteram-se a mim, você também deveria. E Huang dizia: burral, que significava eu discordo. E o Deus diz: quê? E ele continuava: seu rosto, sua voz e sua atitude, antes de eu escolher me ajoelhar a uma criatura horrenda feito você, eu escolheria a morte. E o Deus dizia: que imprudente, você entende que está falando isso para um Deus? E Huang fala: ousadia da sua parte se chamar de Deus, sua besta comedora de homens. Todos os reis antes de mim não eram reis. Ele ficava em posição para lutar com aquela besta e dizia: eu o derrotarei e me tornarei o rei onde tudo começou. E logo em seguida o demônio dizia: seu tolo, chega de insolência! E a luta começava, onde será dito: Qin Shi Huang versus Shi Hu. Sua lenta, porém firme luta continuou por 6 longos dias, até que se era visto uma grande língua, e em seguida o corpo do deus derrotado. E lá estava em pé Huang, vitorioso. Huang levantava suas mãos para cima em meio à chuva, onde se era dito: naquele momento a história da China passou para as mãos daquele homem. Ele batia seus punhos e dizia: Hao, onde se era contado: no ano 28 da era Shi Huang, o rei de Qin realizou o rito de Feng Yishuan no topo do Monte Tai e tomou o título de Qin Shi Huang. E é aí que voltamos para a luta mais uma vez. E agora falava: uau, aquele foi incrível! Não acredito que ele mandou Hades pelos ares! Ela olhava para Brunhilde e dizia: mas o que foi aquele golpe? O que aconteceu? E Brunhilde diz: aquilo pode ter sido a técnica que Qin Shi Huang dominou no meio da batalha contra Shi Hu. A arte marcial suprema, derivada de 5 estilos de luta diferentes, que ele nomeou de Shi Hu, onde estava o imperador poderoso em toda a sua glória. E aí que Ares olhava e dizia: como antes, que antes de eu notar, ele já tinha me arremessado. E aquele humano fez a mesma coisa contra Hades. Mas ainda assim, que tipo de técnica poderia atingir ele daquele jeito? E Hermes fala: pelo que consegui ver, ele desvia a energia do ataque de Hades, então imediatamente devolve. Bem, é fácil falar, mas eu não sei como humano, não, até mesmo como qualquer deus poderia fazer algo assim contra o Hades. E Ares dizia: quer dizer que o Hades levou seu próprio poder puro? E lá estava Hades, ferido, sangrando. Olhava para seu inimigo, se levantava, e o Huang dizia: ainda disposto a lutar, senhor do submundo? Os dois se aproximavam. Os deuses, os humanos ficavam ali olhando, até que Hades dizia: Qin Shi Huang, certo? Diga-me uma coisa, o que em seus olhos faz um rei? E Huang disse: um rei? Aquele que nunca duvida, nunca se rende, nunca depende, e sempre permanece convicto como líder de seu povo. É isto o que faz um rei. Hades ficava surpreso com tal indagação, e ali começava a sorrir muito. E Ares olhava e falava: que risadas vigorosas, nunca ouvi fazer isso antes. E Hermes disse: nem eu. E ele continuava a sorrir. E logo em seguida o imperador começava a sorrir também. Eram os dois sorrindo sem parar. Era algo contagiante. E o imperador dizia: ai, então, o que achou tão engraçado? E Hades diz: você me lembra alguém que conheço, e bastante. E o imperador fala: eu? E Hades continua: sim. Ele era mais nobre do que qualquer deus, mais firme que qualquer outro. E será dito: não temos necessidade de exército, não temos necessidade de tradições, e não precisamos de ajuda. E lá será visto que se tratava do Poseidon. E o Hades continuava a contar: e o deus mais valoroso
ao título de rei. Meu irmão mais novo, Poseidon, o rei dos mares. Ele empunhava ali o cajado e dizia: eu juro pelo seu nome, como seu irmão mais velho, eu não vou ceder ao mero rei dos homens. O Ares olhava aquilo e dizia: ele está segurando uma lança muito alto. E até outros diziam: que tipo de posição é aquela? O Juan começava a entrar em posição também para o combate, até que Hades começava e ia com tudo, onde se era dito: foi um ataque liberado de uma posição não comum por Hades, conhecida como robustez de sua lança. Portanto, não foi um impulso apropriado ao se lutar com uma lança. E lá com grande força ia com tudo contra o imperador, onde se era dito: com toda a sua força, o rei do submundo atacou com um esmagador balanço de cima para baixo, esmagador da terra, Perséfone Titã. O Huang esperava com aquilo calmo, e ali se era dito: Shiryu, forma de armadura, mão celestial da defesa. E lá estava ele esperando o ataque, onde alguém dizia: ali está. O Ares também observava e dizia: oh não, ele vai redirecionar novamente com aquele movimento. E Hermes diz: não, nada a ver, eu duvido isso. E Ares pergunta: hein? E ali Hades ia com tudo, atacava o oponente e ele estava se defendendo, onde Hades dizia: tem que aguentar tudo isso, rei dos homens! Onde fazia cada vez mais e mais força, indo para perto e impulsionando a sua lança para baixo. E ali o Ares dizia: acabou, ele vai defletir. Porém o imperador continuava a segurar o poder daquela lança. E Ares dizia que a força combinada do balanço e do arrasto é demais para ser defletida. O Hades parava de usar a força, olhava para o inimigo e dizia: eu sou o rei do submundo. Hades! Gritando com fúria e fazendo mais força ainda, o imperador continuava a segurar aquilo, enquanto Hades dizia: caia e seja esmagado! Agora fazendo tanta força que pulava e enfiava a lança com tudo. Se era visto que o imperador estava sendo enterrado, e ali deuses ficavam empolgados. A Brunhilde, a Gun e até mesmo os outros humanos ficavam surpresos. A fumaça tomava conta do local e dali saía apenas o Hades, onde a Gun ficava surpresa. A Brunhilde também. Ele brandia a sua lança para o lado, para onde estava o An, e ali ele estava sangrando, esmagado, e de repente começava a cuspir sangue, onde o narrador da luta dizia: ele está morto! Porém o Hades olhava e via que seu oponente começava a se levantar e dizia: oh, ainda está vivo? Sentindo dor na cabeça, o imperador dizia: está totalmente ensopado com meu sangue. Burral. O Hades olhava para ele e dizia: ainda disposto a lutar, rei dos homens? E o imperador dizia: momentai. Começava a tirar ali a sua bandana, que estava no seu olho. Todos os demais começavam a reverenciar esse momento. E ali que o rei humano olhava para Hades e dizia: agora devemos continuar, rei do submundo, finalmente mostrando sua verdadeira face. E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. E meus amigos, que foi isso, velho? Começou a luta, o negócio foi insano. E o mais interessante de tudo é que a gente viu que não só o Hércules, a gente também teve aí o imperador chinês Huang. Ele de fato lutou contra um deus, uma divindade também, um deus demoníaco. Também o negócio foi insano pra caramba. Então não foi só um cara que teve esses momentos. Pra você ver que os humanos de Record of Ragnarok estão em outro patamar, cara. Os caras são em outro nível. Antes eu até mesmo ficava querendo fazer comparação. Eu até tentei, fiz duas comparações com o Gil, mas depois eu fui reavaliar o que eu tava falando. E, meu, que bizarro isso eu tava falando. Porque no fim das contas, quando a gente vê, velho, tem um cara lá, um imperador chinês, chegou, desceu a porrada num deus demoníaco lá e tudo certo, velho. A mesma coisa foi quando a gente viu aí, no caso, o Hércules lutando com o Ares, o deus da guerra. Então, muita treta. Os humanos dessa obra são muito fortes. Não é à toa que eles estão lutando contra os deuses da criação, né, de todo esse universo em si. Tô curtindo muito, gostei pra caramba de saber um pouco mais sobre o passado do Huang. Sem falar também que a gente viu aí o Hades e ele lutando, e o Hades parece que tá meio perdidinho das situações, né? Porque ele deu uma porrada no Huang, mas o Huang se levantou e tá de boa.
tirou ali sua bandagem, mostrou que é bonitão pra caramba. E parece que não tá tão ferido assim não, como a gente imaginava, né? Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!